Olá pessoal, aqui Vitor Andrade, farmacêutico, empreendedor e administrador aqui da página Bem Farmacêutico. Bom, estou aqui hoje nessa live para me posicionar sobre o que a gente está vivendo hoje aqui, sobre essa epidemia, essa pandemia, digamos assim, que é o que a gente está atravessando hoje, que é sobre o coronavírus. E o tema dessa live de hoje vai ser: qual o melhor remédio para tratar o coronavírus? Só que eu, como bom farmacêutico que sou, a maioria das pessoas que me acompanham aqui na página Bem Farmacêutico são também farmacêuticos ou profissionais de saúde. Porém, a ideia aqui não é destrinchar e falar sobre determinados assuntos relacionados à prevenção ou a cuidados, porque isso já está sendo amplamente divulgado e eu tenho certeza que até quem está me assistindo aqui no vídeo tem até muito mais capacidade do que eu. Tem profissionais farmacêuticos aí trabalhando na linha de frente, em hospitais. Mas eu quero colocar aqui uma outra visão, né? A gente vai abordar alguns pontos aqui relacionados aos temas da página, a página Bem Farmacêutico. Eu resolvi criar ela para falar sobre gestão, carreira, empreendedorismo, negócios e marketing dentro da área farmacêutica. Então eu vou colocar uma ótica diferente sobre o que a gente está vivenciando hoje e como que você, como profissional farmacêutico ou que trabalha, que atua no mercado farmacêutico ou de saúde, pode se posicionar nesse momento atual como pessoa, pessoalmente, e também como profissional. Como é que a gente pode atravessar essa crise, quais as dificuldades a gente vai enfrentar e também as oportunidades que pode surgir aí diante do que a gente está vivendo hoje. Então, a gente está começando agora. Essa live eu estou fazendo pelo Instagram. Eu tentei também fazer pelo YouTube, jogar no YouTube, mas por algum motivo a transmissão não deu certo. Estou gravando o áudio depois para jogar tipo com um podcast, alguma coisa assim. Mas se você está me acompanhando agora ou se vai assistir aí, ela vai ficar 24 horas no ar. Se você gostar do conteúdo, pega esse aviãozinho que tem aqui embaixo, ó, e compartilha aí com quem você acha que pode ouvir e que vai ser útil essas minhas colocações. Então, o primeiro ponto que a gente pode abordar aqui é em relação a uma crise. Isso é inegável que a gente está passando por uma crise, né? E a gente sente, primeiro sinal de que se vive uma crise quando se afeta a economia, principalmente a economia, no caso. Eu vou falar muito aqui, não vou falar muito em relação ao mundo inteiro, vou focar no nosso país, no Brasil. E quando a gente fala em crise, a gente pode abordar dois pontos aqui: a crise no sistema de saúde e a crise econômica que a gente vive hoje no nosso país. Isso é inegável, atingiu de uma forma muito rápida, ninguém esperava, né? Um vírus que surgiu do outro lado do mundo em pouco tempo, em 3 meses ela já se espalhou pelos principais países do mundo e se alastrando de forma como está, e a crise ela ficou generalizada. Mas primeiro eu queria trazer aqui um dado importante. Só para você ter uma ideia, nos últimos 30 anos, aqui no nosso país, nós atravessamos 44 crises. Nos últimos 30 anos, foram 44 crises. Dá mais de uma crise por ano. Então o que é que eu quero dizer com isso? Todas essas, o nosso país ele atravessou, bem ou mal, sobreviveu, mas atravessou. Eu, por exemplo, tenho 38 anos. Então, nesses últimos anos da minha vida, nós passamos por, no mínimo, 44 crises. Eu passei por 44 crises a nível Brasil. E essa é mais uma, né? A última crise anterior a essa, assim, de maior, digamos assim, proporção, foi do Joesley Batista, uma crise econômica, político-econômica, e antes foi a crise de 2008, que foi generalizada aí no mundo afora. E a gente atravessou, por essa crise a gente passou, e tiveram oportunidades, tiveram dificuldades. Enfim, toda crise ela aponta, a gente tem que apontar para um alvo, né? Estudando um pouco sobre as crises, o ideal de ser feito quando a gente atravessa uma crise é resistir à crise. A crise não é um momento onde a gente tem que
ter crescimento exponencial. Na verdade, é onde a gente tem que resistir, onde a gente tem que diminuir um pouco o nosso nível, combater as dificuldades que estão à nossa volta para depois dar um passo certeiro, então sair e avançar. Porque logo depois da crise, historicamente, depois das crises nos países, e especificamente no Brasil, se tem uma curva ascendente exponencial. E é assim que a gente tem que fazer, porque é assim também que acontece na nossa vida. Depois que a gente atravessa uma crise, não é à toa que tem aquele ditado, né? Depois da tempestade vem a bonança. E isso é fato. Então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre essas coisas e como que a tecnologia também atinge isso. Como eu falei, né? O vírus ele surgiu há uns 3, 4 meses atrás e logo se chegou aqui, né? Só que antes mesmo do vírus chegar aqui, a gente já sabia. Já sabia das proporções que tinham tomado isso no mundo afora e como que a gente poderia combater isso. Então, assim, a tecnologia ela está aqui para nos ajudar hoje. A gente vai falar um pouquinho também sobre a questão do digital e da tecnologia. Então, o primeiro ponto que eu quero abordar aqui é a questão relacionada ao pessoal. Como que eu devo me portar diante de uma crise? A crise ela é um momento onde a gente é convidado, na verdade é uma oportunidade, onde a gente é convidado a nos encontrar com as nossas dificuldades ou com dificuldades externas que nos colocam em desafio. Então acredito que a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é: como que eu reajo diante de uma crise? Ou seja, como que eu estou me portando diante da crise? Então a pergunta que eu tenho a fazer, na verdade, é uma autorreflexão. É como que eu estou agindo? Porque na verdade a gente coloca para fora daquilo que a gente está cheio. E uma coisa que a crise ela tem revelado aí sobre o mundo todo, e principalmente relacionada à doença, é que a humanidade, de uma grande parte, ou grande maioria da humanidade como um todo, pelo menos das nações, dos países que estão sendo atingidos por essa crise na saúde, ela tem mostrado que ela está muito insegura e com medo. Então esse é o primeiro ponto importante que a gente tem que abordar para essa crise, para saber qual é o melhor remédio para combater o coronavírus. Que na verdade o destaque é o coronavírus, mas não exatamente só o coronavírus. É qualquer outro tipo de vírus ou qualquer outro tipo de crise que vier. A humanidade está revelando que ela está com muito medo e insegura, né? Pessoas tomando atitudes drásticas, algumas até irracionais, em benefício próprio, revelando aquilo que elas têm dentro do coração. Então esse é o ponto, se levar à reflexão. Ou seja, como que eu estou agindo significa dizer que eu estou revelando aquilo que está dentro de mim. Então esse passo é fundamental para a gente perceber e reagir diante de qualquer crise, não só especificamente essa. O outro ponto é O outro ponto é relacionado ao planejamento. A gente vinha, como eu falei aqui no começo, essa crise ela foi totalmente inesperada. Você vinha aí no seu trabalho, na sua vida pessoal, na sua vida familiar, com um determinado planejamento. E chegou aqui na crise, uma das primeiras atitudes que se tomou foi: e aí? Né? O que é que a gente vai fazer? Se isola todo mundo, né? Fecham-se as portas, vão para as suas casas, trava a economia, trava trabalho. E agora, qual é a atitude que eu vou tomar? O meu planejamento, que antes era agora ele vai ter que ser outro. Então, essa questão do planejamento, ela mostra que é importante a gente não se apegar ao planejamento que a gente fez. Esquece o planejamento que está para trás, né, relacionado à sua carreira. Esse é um tempo da gente focar no hoje, no presente, no agora. A gente tem que fazer um planejamento só para atravessar essa crise. Ou seja, se você relacionado ao pessoal, né, reflete, pega a sua família, reflete sobre a sua vida financeira e familiar. O que é que nós vamos fazer hoje? No meio dessa crise, o que é que a gente precisa fazer? Refaz o seu planejamento. E em relação ao trabalho, você tem uma empresa, ou se você trabalha em empresa, leva isso para a empresa, leva isso para os teus colaboradores e se pergunta, e lança perguntas, e faz um brainstorm, e coloca essa pergunta: o que é que nós vamos fazer para atravessar essa crise? Porque vai ser necessário corte de custos, vai ser necessário fazer mais com menos, e vai ser importante se planejar somente para a crise. Quando a crise passar, esquece esse planejamento e já faz outro para os próximos passos depois da crise. O terceiro ponto, pessoalmente falando, é se fortalecer na fé.
Como eu falei um pouco atrás, uma coisa que tem revelado muito forte aí diante da humanidade e tem se instalado principalmente pela mídia social, pela televisão, é um ponto em relação ao medo. Para combater o medo, a gente precisa estar muito firme e forte na fé. A gente precisa acreditar que tudo isso vai passar e se manter focado para o que vem depois. E é importante a gente se fortalecer na fé para atravessar o momento de crise. Saber que ela pode nos levar, pode nos trazer alguns prejuízos, porém, também ela pode nos trazer pontos de melhoria para que sejam oportunidades para a gente alavancar depois dela, subir e ir muito além. E o quarto ponto em relação a esse momento de crise é adquirir novos conhecimentos. E esse tempo é um momento ideal. Hoje eu trabalho numa empresa, com venda de medicamentos de alta complexidade. E no meio da semana passada, a empresa decidiu colocar todo mundo em home office. Eu trabalho externo, trabalho fazendo todo um setor do Norte e Nordeste. E hoje a gente está trabalhando home office total. Então a gente faz ligações, as vendas, os contatos com clientes, tudo home office. Então isso vem mostrar, na verdade vem abrir uma nova oportunidade. Por quê? Porque, entre aspas, a gente ganha um pouco mais de tempo. Antes eu precisava viajar toda semana. Nesse período, pelo menos nesses próximos 15 dias, não vou precisar fazer isso. Não vou precisar me deslocar aqui dentro da minha cidade. Então eu vou ter mais tempo livre, entre aspas, né? Onde eu vou poder almoçar todos os dias na minha casa com a minha família. Então eu vou poder aproveitar mais desse tempo com a minha família. E também vou ter um tempo um pouco mais livre para fazer outras atividades. Dentre elas, é justamente esse quarto ponto, que é adquirir conhecimento profissional e pessoal, para o seu desenvolvimento profissional e pessoal. A gente está vendo aí nas mídias sociais várias empresas colocando desconto sobre cursos e também até liberando cursos, né? A própria FGV, Harvard, pipocou aí um bocado de universidades conceituadas, liberando cursos gratuitos para que as pessoas possam se capacitar e melhorar nesse momento de crise. Então o momento de crise não é um momento para você ficar recolhido, acuado, com medo. Na verdade é um momento para você ficar quieto, mas se preparando para o que vem depois. Então só repassando aqui esses 4 pontos em relação à parte profissional, à parte pessoal, quais são as 4 atitudes que eu tenho que tomar. Primeiro, eu tenho que refletir, mentalizar, me fortalecer na oração, no contato, principalmente contato com o Criador, com Deus. Segundo, se replanejar só para atravessar a crise e quando passar a crise criar um novo planejamento para crescer exponencialmente, que é onde está todo mundo ainda meio paralisado e você já sai acelerando. Terceiro ponto, se fortalecer na fé, acreditar que tudo isso vai passar, não deixar o sentimento de medo se instalar. E o quarto e último ponto, adquirir novos conhecimentos. Aí quando eu falo adquirir novos conhecimentos, seja profissional ou pessoal. E diante disso, até estou me comprometendo, eu tenho esse canal aqui do Bem Farmacêutico, já tem alguns anos que eu faço um trabalho aqui no digital. Ele tinha um outro nome, na verdade, era Eu Farmacêutico. E eu decidi repaginar e agora vou, com força total, gerar conteúdo de valor para toda a classe farmacêutica ou para quem está no mercado farmacêutico. Então um dos pontos, né, que eu quero reforçar pessoalmente nessa crise é isso. Estou replanejando, reconceituando isso para soltar mais e mais conteúdos para as pessoas que estão aqui acompanhando o canal. E o outro ponto é profissionalmente. Como é que a gente pode se preparar profissionalmente para atravessar essa crise? O primeiro ponto é refletir sobre a sua carreira. Não nada relacionado à empresa, mas o que é que eu vou fazer? Por quê? A crise ela veio mostrar uma coisa. Ela veio mostrar que existe vida fora do escritório. Ou seja, grandes empresas tiveram que colocar os seus funcionários em home office. E isso está mostrando para essas empresas que isso é possível. Que é possível fazer uma gestão à distância. Antes, quem fazia isso eram somente empresas ousadas ou startups, empresas de tecnologias do Vale do Silício. Agora, várias empresas, inclusive aqui no Brasil, estão fazendo isso. Empresas tradicionais estão mandando seus funcionários para casa, colocando para trabalhar em VPN, em home office, conectados à internet, fazendo o seu trabalho de casa. Isso vai abrir na cabeça da gestão das empresas que é possível trabalhar de home office.
E isso, o que é que vai ocasionar? Uma redução de custos por parte das empresas, e trabalho home office é uma redução de custo, porque não precisa estar no escritório gastando a luz, o ar-condicionado e todos os outros recursos do escritório. O funcionário ele passa a ficar em casa, isso deve-se aumentar um pouco mais a produtividade e pode-se reduzir um pouco mais a posição de trabalho. É claro que isso a gente não tem que pensar que o medo se instale, né? Eu ouvi algumas pessoas falando, poxa Vitor, mas cara, como é que vai ser a crise e a gente vai sentir isso só daqui a uns 3 meses e meu emprego vai ficar em risco? Se a gente pensar assim, a gente já está dando um passo de derrota. A gente tem que pensar que existe uma oportunidade aí. Toda crise se abre uma janela de oportunidade e a gente tem que aproveitar essa janela de oportunidade. Aqui a Tati Forte está falando aqui, né? A maior prova disso é que muitas pessoas que já vinham se atentando para isso estão ganhando destaque hoje com essa crise. Exatamente, a questão de oportunidade. Então é o momento de parar e refletir o que é que eu estou fazendo com a minha carreira, se eu estou reagindo apenas àquilo que está acontecendo, ou se eu vou passar a agir, ou seja, se eu vou passar a ser o dono da minha própria carreira e não entregar ela de bandeja para a empresa que eu estou trabalhando. Isso no caso, se você é um trabalhador, trabalha para alguma empresa. Se você é um empregado, digamos assim, um colaborador. Já se você tem o seu próprio negócio, é dono do seu negócio, reflita sobre a carreira do seu negócio, o planejamento do seu negócio. O que é que eu vou ter que fazer? A crise está mostrando, uma coisa muito importante que ela está mostrando é em relação à questão do digital. Eu estou vendo muitas farmácias deixando isso passar. Por quê? Até porque, pelo menos aqui, eu sou do Ceará, moro em Fortaleza, e aqui foi colocado um decreto que todos os estabelecimentos tinham que fechar. Hoje eu dei um pulo no centro da cidade, todas as lojas estavam fechadas, estava tudo fechado. Era um deserto total, Walking Dead. Só tinha uns policiais e uns gatos pingados, né? Na verdade, eu saí para fazer... Na verdade, eu fui ver se tinha alguma loja aberta. E acabei encontrando uma farmácia, acabei encontrando o que eu queria comprar. Enfim, e só o que ficaram abertas por determinação da justiça eram farmácias e supermercados. Ainda assim, eram limitados a entrada de pessoas nesses estabelecimentos. Só que muitos desses estabelecimentos não estão sabendo aproveitar esse momento. Vou dar 2 exemplos. Primeiro, as farmácias. As farmácias acham que é só... Ainda não se ligaram, não perceberam que tem que bombar o digital. Não é só eu entrego o delivery, faço o pedido, está aqui meu telefone. Não é só isso. Com a crise, na primeira semana que se instalou essa crise, só foi soltado no noticiário que as pessoas... estão aqui, se triplicaram o número de acessos na internet. O que isso quer dizer? Mais pessoas expostas ao mundo digital. Isso é ruim? Depende do que elas estão fazendo aí, mas aí cada um sabe o que faz. Mas você como um empreendedor, você como empresário, tem que pensar, poxa, eu posso atingir mais essas pessoas. Você pode reforçar o seu brand, a sua marca aí no digital e também reforçar o serviço ou o produto que você oferece, fazendo que a pessoa se conecte mais à sua empresa e à sua marca. E vou dar um outro exemplo, que é um exemplo bom no caso da Magazine Luiza. Hoje eu estava assistindo na televisão, coloquei no YouTube para ouvir algumas músicas, e sempre tem aqueles anúncios, né? E logo veio um anúncio da Magazine Luiza com o Luciano Huck, dizendo que nós preparamos nossos funcionários, estão trabalhando em home office, eles estão devidamente protegidos, aqueles que estão aqui ainda trabalhando nos depósitos estão devidamente protegidos e vamos dar uma bonificação para todo mundo que fizer um pedido online. Os pedidos online agora são com frete grátis. Ou seja, a Magazine Luiza, ela colocou frete grátis para todo e qualquer pedido. Então, isso é ter uma visão. Então, se, por exemplo, tiver algum farmacêutico, dono de farmácia aqui, pode pensar, poxa, o que é que eu tenho que fazer? Só que você não tem que se colocar desculpa, dizer, mas eu não sei como é que eu faço, eu não tenho um site, não tenho nada, mas você tem um celular aí na sua mão. Você pode trabalhar com listas de telefones do WhatsApp, na sua própria base de dados. Eu tenho certeza que se você tem uma farmácia, você deve ter feito alguma base de dados de clientes, onde você pode mandar listas, aquelas malas diretas, entre aspas, pelo WhatsApp com seu encarte, oferecendo produtos e coisas do tipo. As pessoas estão em casa, mas elas precisam escovar os dentes, elas precisam de um sabonete, um shampoo, uma fralda. Então a gente tem que aproveitar isso e fazer uma venda agregada, por que não? Eu só estou falando especificamente para farmácia, mas adapte aí a qualquer negócio que você tiver. Então o primeiro ponto da parte profissional é relacionado à carreira.
carreira ou a estratégia de negócio, né? O segundo ponto é em relação a reforçar o empreendedorismo e a autonomia, né? Isso, para quem é trabalhador empregado, você tem que começar a pensar numa renda extra. Porque já se vai reduzir os custos, vamos supor que essa crise ela tem uma recessão forte aí de no mínimo mais ou menos aí uns 3 meses. O que as empresas vão começar a fazer? Elas vão ter que reduzir custos. Ou, por exemplo, hoje eu trabalho comissionado. De repente, para que eu não seja demitido, a empresa decide cortar a minha comissão. Então eu vou ter que trabalhar mais porque eu vou ter que produzir mais diante de uma recessão para recuperar o tempo perdido, recebendo a mesma coisa ou até menos e fazendo melhor, porque a concorrência vai estar fazendo também a mesma coisa, vai procurar melhorar. Então, se eu procurar reforçar, ter de repente uma segunda renda, e aí entra a questão digital também, que é tão importante nisso, ou ter um segundo trabalho, se for possível, de repente um farmacêutico trabalha só 6 horas, procurar uma segunda renda, produzindo algo, empreendendo, aprendendo alguma coisa e empreendendo com essa outra coisa, que de repente futuramente pode se tornar a sua primeira renda. E existem N variáveis. Aí é um assunto longo, porque eu gosto muito de falar de empreendedorismo e vou falar aqui no canal muito sobre empreendedorismo ainda. Inclusive tem no meu canal do YouTube, tem um curso gratuito sobre empreendedorismo farmacêutico, da área farmacêutica. Mas enfim, então profissionalmente o primeiro ponto, rever a carreira, e o segundo ponto é reforçar a questão do empreendedorismo. Empreendedorismo pessoalmente, ou no caso da empresa, reforçar a sua estratégia empreendedora ou estratégia de replanejamento para como que você vai rever aí os seus custos e processos, né? Isso é uma questão importante. Se você é empregado, trabalha na empresa, lhe convido a nesse momento agora rever como que você está tratando os custos e processos do seu trabalho hoje. A sua função ela requer custos para você estar aí não só para pagar um salário, mas os custos, como por exemplo de um espaço físico ou dos recursos que você utiliza. E também dos processos que você faz, eles têm um custo. E as empresas todas vão precisar rever essa questão de custos e processos para poder sair bem aí dessa crise, melhor, para poder atravessar a crise e depois sair ainda melhor dela. Então esses 2 pontos na parte profissional são de extrema importância. Então vamos só rever aqui já para partir para o final dessa live. A gente abordou aqui qual o melhor remédio para o coronavírus, só que numa visão diferente. Eu sou farmacêutico, a minha formação é farmacêutico industrial, mas eu desenvolvi toda a minha carreira, eu tenho uma formação também na parte de gestão administrativa, tenho pós-graduação em gestão comercial, e toda a minha carreira farmacêutica ela foi desenvolvida com base em gestão, com base em administração, em vendas, e é o que a gente aborda aqui no canal. Então eu tinha que trazer essa ótica relacionada ao coronavírus. O melhor remédio para combater o coronavírus é você não parar. É você não se reter, você não se colocar dentro de uma cápsula, de um casulo, não deixar com que o medo ou as incertezas e a insegurança paralisem o seu trabalho, o seu negócio e até você pessoalmente. Porque o medo desculpa a palavra aqui, mas o medo é uma bosta, o medo é uma merda. Ele trava os nossos pensamentos, impede. Perdão, ele saiu um pouco aqui do ar, mas já voltou. Então, como eu ia dizendo, vou até repetir, não vou nem pedir licença. O medo é uma merda, porque ele trava os nossos pensamentos e faz a gente ficar totalmente paralisado, né? E eu até estava vendo um vídeo esses dias de uma criança de 10 anos, 10, 11 anos, dizendo assim, o medo não existe. É tipo como a luz, né? O que é a escuridão? A escuridão ela é a ausência da luz. E a mesma coisa é o medo. O medo é a ausência da coragem. Então, se eu fico estagnado, se eu fico paralisado, se eu deixo o medo me paralisar, eu não consigo avançar. Então, o verdadeiro remédio para combater o coronavírus, metaforicamente falando, é a coragem. É você não avançar. Por isso que eu resolvi fazer essa live, especificamente com esse tema que está aí tão em alta, para lhe dar uma injeção de ânimo e de coragem. Então, se esse vídeo fez você ter um pouquinho mais de ânimo, de coragem, lhe deu alguma luz, alguma ideia, pega esse aviãozinho aqui no canto, compartilhe aí com
colegas que trabalham no mercado farmacêutico, ou qualquer pessoa que você acha que é legal de ouvir isso, porque a gente fica tão envolvido com as notícias negativas, com a TV, com a mídia. A gente está passando mais tempo no celular, como eu falei. A gente está envolvido aí direto com essa timeline, passando só notícias negativas e ninguém fala de coisa boa, ninguém fala de coisa positiva. Então não deixa o medo entrar na tua cabeça, no teu coração. Coragem, como diz a palavra de Deus. Jesus contou numa parábola e no final da parábola ele disse: eu venci o mundo. Então, se você se sustentar na sua fé, tiver Deus no seu coração e avançar, você vai sair dessa muito melhor. Você e o seu negócio. Então, eu peguei um costume bom, um hábito bom, de toda vez que eu leio um livro, vejo um vídeo, ou qualquer conteúdo que ele vá me servir pessoalmente ou profissionalmente, eu me ponho uma tarefa. E gostaria de compartilhar aqui uma tarefa para que vocês possam desempenhar após assistir esse vídeo. Eu também vou procurar fazer isso, que é justamente fazer um plano, somente um plano para atravessar essa crise. A gente está atravessando essa crise e às vezes a gente, como eu falei, fica tão fixo com o que está acontecendo e trava, deixa que o medo entre, e até no nosso subconsciente, né? A gente fica exposto tanto a notícias negativas que isso vai para o nosso consciente e trava a nossa mente. Então, na verdade, vou dar duas tarefas. Primeiro tente eliminar da sua timeline, já que você está tanto tempo aí no celular. Na TV eu nem conto, né? Eu já lhe convido a sair da TV, a desligar da TV. E aqui no celular, tenta eliminar as notícias negativas. Tudo que for de notícia negativa, não vê. Você já ouviu falar demais sobre o coronavírus, sobre o que é que precisa se preservar, como precisa se prevenir. Principalmente os profissionais farmacêuticos aí que estão na linha de frente, já sabem de qual é salteado, sabem o que tem que fazer, mas trava toda e qualquer notícia negativa para não bloquear a sua mente. E o segundo ponto eu volto lá para a parte do planejamento que a gente falou, fazer um planejamento somente para atravessar a crise. O que é que eu vou fazer? Por exemplo, se você está de quarentena aí na sua casa, você vai passar uma semana, 15 dias, coloca no papel o que é que você precisa fazer para atravessar bem e sair melhor dessa crise. Porque uma hora a gente vai sair, uma hora isso vai passar. A gente já viu aí na China, já foi ontem ou foi hoje, que já teve as primeiras 24 horas sem nenhum caso novo do chinês, somente pessoas que vieram de fora. Mas nenhum caso novo do coronavírus, ou seja, ele atinge o seu ápice, como qualquer epidemia ou pandemia, e depois existe um declínio. E assim é a crise, no caso não é um ápice, é um declínio, né? Chega-se ao fundo do poço e depois se sai dessa crise. A gente precisa estar preparado para isso. Então a tarefa é essa. Primeiro, eliminar toda qualquer energia negativa. E o segundo ponto é você fazer um planejamento específico para a sua carreira ou para o seu negócio, só para atravessar essa crise. E lembre, crise não é momento de crescer. Existem sim oportunidades, mas a crise é um momento para você ficar quietinho, se planejando e aproveitando essas oportunidades para quando a crise sair você já disparar e estar lá na frente, profissionalmente ou pessoalmente falando. E eu vou só finalizar aqui com um ponto que a gente colocou lá, que são as oportunidades relacionadas ao mundo digital. Como eu falei aqui, um dado relativo relevante que eu trouxe aqui é que quando se iniciou a crise, se multiplicou, ou melhor, se triplicou o número de acessos à internet. Aqui esses dias mesmo aqui em casa, eu mal consegui trabalhar em algumas vezes, principalmente ali no pico de 4 a 6 horas, porque a internet ficava caindo direto, porque muitos acessos. Então as pessoas estão expostas aqui ao mundo digital e eu acho que essa é a grande oportunidade. Se você tem um negócio, você se conectar digitalmente, você preparar uma página, se você não tem do seu negócio, no Instagram, reforçar ela, ou no Facebook, ou até mesmo planejar de repente um site e ver de alguma maneira uma estratégia para você trabalhar com vendas no mundo digital. Eu mesmo nesse período já fiz 2 compras relevantes no período de uma semana. Porque utilizando, fora aplicativo de comida, para pedir coisa em farmácia, enfim. E como disse o Bill Gates, daqui a uns anos, as empresas que não tiverem um pé ou uma base no mundo digital, elas não vão sobreviver.
Então acho que esse é o grande fato relevante. Ela está mostrando aí para a gente a crise que o mundo está virando digital. As pessoas estão trabalhando todas conectadas em home office. Até mesmo vi... Opa, travou aqui, mas já voltou. Até vi no noticiário todos os senadores reunidos aí decidindo através de videoconferência. Ou seja, o mundo está caminhando para isso e isso vai mudar. E quem tiver com os olhos abertos para o mundo digital vai conseguir se destacar e sair na frente. E queria finalizar aqui essa live, a gente já está chegando aqui no final dela. Queria deixar uma última mensagem que, se você não pegou ainda o grande código e o grande lance aqui dessa live, é que o melhor remédio para combater o coronavírus, ou qualquer outro vírus, ou qualquer outra doença, ou vírus que queira se instalar na sua vida, na sua mente, na sua cabeça, é coragem e avance. Como dizia a palavra que eu citei aqui, a passagem bíblica, onde Jesus fala: coragem, eu venci o mundo. Então, se aquele que venceu a morte disse para a gente ter coragem, porque ele já venceu tudo, não tem por que a gente ter medo e insegurança no nosso coração. Então, apenas coragem e avance. Esse é o recado, a mensagem que eu tinha para dar. Mais uma vez eu peço para você, se você gostou, pega esse aviãozinho aqui no canto, compartilhe com as pessoas que precisam ouvir isso, com seus colegas. A live vai ficar salva 24 horas. E eu estou reativando aqui esse projeto, né? Passaram aqui algumas pessoas aqui na live. Eu sei que algumas outras vão assistir. É sábado já, quase 10 horas da noite. Muita gente deve estar assistindo em Netflix ou enfim, fazendo qualquer outra atividade. Mas ela vai ficar salva aí para você assistir. Então, se você curtiu, compartilha com seus amigos, marca os amigos e manda para quem você achou interessante. Eu faço um compromisso aqui de reativando esse projeto. Eu estou reativando outros conteúdos que eu quero fazer. E em relação à parte farmacêutica, eu vou reativar as lives. Tem algumas lives já no YouTube que eu fiz, algumas entrevistas com alguns profissionais. Eu me comprometo aqui a trazer o máximo de conteúdo possível. E eu não vou parar mais, porque esse amor pela farmácia, esse amor por ajudar as pessoas, ajudar principalmente os meus colegas de profissão ou quem está aí no mercado farmacêutico, ele arde no meu coração e é isso que eu vou fazer. Eu vou tentar trazer o melhor, vou tentar não, porque quem tenta não consegue. Eu vou trazer os melhores conteúdos para quem estiver acompanhando aqui, para que a gente possa crescer juntos pessoalmente e profissionalmente. Então, chama aí o pessoal para curtir o canal, compartilha o vídeo e é isso. A Tati Fortes está dando uma sugestão aqui de fazer uma live dando dicas de como pensar fora da caixa. Legal, Tati, vou anotar aqui, tá? Eu vou fazer live agora toda semana e não vou parar. Assunto eu tenho certeza que não vai faltar. E vou trazer colegas também, colegas de profissão, do mercado farmacêutico, colegas farmacêuticos de destaque. Conheço muita gente e eu não posso reter isso. Não vou reter mais conhecimento. Vou chamar essa galera para a gente compartilhar aqui esse conhecimento junto e junto a gente crescer e fazer uma classe e fazer um mundo mais forte. Coragem, pessoal. Outra sugestão aqui que Guilherme está dando é alimentação mais imunidade. Bacana, bacana, Guilherme. Também vou anotar aqui. Vou procurar trazer alguém que fale muito bem desse assunto, né? Eu, particularmente, o canal aqui é destinado à parte de gestão, empreendedorismo, carreira, marketing e negócios no mundo farmacêutico. Mas vou procurar trazer algum farmacêutico que entenda muito bem sobre alimentação e imunidade, tá? Quem sabe, de repente, até um nutricionista ou um farmacêutico especialista em nutrição. Aqui a Aldira está dando uma sugestão de fazer lives de como entrar novamente no mercado farmacêutico. Boa! Como entrar novamente no mercado farmacêutico. Também isso é interessante, tá? Só para vocês terem ideia, a profissão farmacêutica ela tem 18 áreas, ou melhor, 18 não, perdão. Ela tem mais de 78 áreas onde o farmacêutico pode atuar. Né? E eu eu vou fazer um compromisso aqui ao vivo. Né? Tem 6 pessoas aqui assistindo, outras pessoas vão assistir, mas eu me comprometo aí com vocês 6 de trazer, no mínimo, 78 lives com cada profissional desse. Então, as áreas de atuação dos farmacêuticos são mais de 78 áreas. Então, vou trazer, no mínimo, 78 lives. Por exemplo, o farmacêutico pode atuar na farmácia comercial, industrial, com alimentos, manipulação, vendas, enfim, N áreas. Eu vou fazer, no mínimo,
78 lives com profissionais especializados. Vou procurar os melhores profissionais, vou trazer aqui para o canal para a gente fazer essas lives e começar isso. E vamos disparar junto para não parar nunca mais, tá joia? Então fica aqui o meu recado. Agradeço cada um que passou aqui, que esteve nesse momento na live aqui comigo. Obrigado por ter reservado um tempo agora no sábado à noite, né? Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. Tem gente que nem esperava que você fizesse uma live, mas é assim, no improvável que a gente cresce, enxergando as oportunidades, nas dificuldades. E se você gostou, mais uma vez reforço, compartilha, curte, manda um direct dando a sugestão de outros temas. E não vamos parar, porque nada pode nos impedir, porque Deus está conosco. É isso aí, pessoal. Um forte abraço, um bom sábado. Vão aproveitar agora aí o sabadão de vocês. E é isso. Até uma próxima.